não sei nem explicar como isso aconteceu, mas aconteceu, né? Quando você se depara, você está envolvido. E quando você quer parar, se vê perdido sem ter para onde ir. O tema sobre o qual esta mulher fala é a violência doméstica. Ela não mostra o rosto, porque ainda tem medo do ex-companheiro com quem já não se relaciona há anos. Histórias como a dela são muito comuns no Brasil. De acordo com o levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 foram registrados mais de 266 mil casos de lesão corporal dolosa relacionadas à violência doméstica. Segundo o levantamento, em média, a cada 2 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E, infelizmente, a violência não acaba apenas em agressões. Os dados revelam que cerca de 1.326 mulheres foram mortas e em 89,9% dos casos, os agressores são os companheiros ou maridos. Esta mulher sofreu durante 4 anos com violência, mas com muita coragem e apoio das pessoas e instituições certas, ela conseguiu sair desse ciclo de violência. A situação começou com ciúmes, um comportamento agressivo. Tudo junto, ciúmes, comportamento agressivo, dizer assim, achar que a pessoa é dono, você é meu dono, você me pertence, você é minha, você não pode falar com ninguém, só comigo, você nem dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, você não pode falar com ninguém. Você não pode falar nem com seus familiares, não pode atender o telefone, não pode ter amigos de trabalho, não pode. E sempre tentando justificar como se isso fosse um amor, um cuidado, né? Isso. Tô cuidando de você, tô zelando, você não é daqui, você não conhece ninguém, você não sabe quem são as pessoas, tem gente que quer fazer o mal, tem gente que tem inveja de mim, sempre isso. Durante a pandemia, com o isolamento social, a situação no Brasil se agravou. Segundo o levantamento feito pelo Fórum de Segurança Pública, o número de feminicídios aumentou 22,2% em março e abril de 2020, em comparação com 2019. O feminicídio é tão frequente que, de acordo com a OMS, o Brasil é o 5º país com a maior taxa de assassinatos devido à condição da vítima de ser mulher. No mesmo período, o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, que existe desde 2005, teve um aumento de 34% nas denúncias. Mas não é apenas a violência que avança. Os mecanismos da lei para defender as mulheres se fortaleceram com o passar dos anos. Nos últimos 15 anos, houve avanços no combate a esse tipo de violência. A Lei Maria da Penha, por exemplo, foi criada em 2006. A Lei do Estupro foi criada em 2009. Em 2015, a Lei do Feminicídio. E a mais recente, a Lei da Importunação Sexual, foi criada em 2018. A Lei Maria da Penha ela trouxe várias inovações desde 2006, quando ela foi promulgada, quando ela foi colocada em vigor, e ela tem alguns mecanismos de proteção, como, por exemplo, que para mim é um dos mais importantes, são as medidas protetivas de urgência. A mulher ela pode pedir para que o agressor não se aproxime dela, não entre em contato com ela, seja afastada do lar. Em alguns casos em que ele tem a possibilidade de porte de arma de fogo, esse porte ele é restritivo, ele é suspenso para que a vítima não fique em situação de risco. Há também a previsão das varas, promotorias e delegacias especializadas, o que é muito importante. Esta delegada sabe bem da importância da Lei Maria da Penha na prática.
Karina Duarte é delegada adjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN 2, na Ceilândia, Distrito Federal. Realmente, a Lei Maria da Penha ela foi um marco no nosso ordenamento jurídico para saber como que a justiça vai lidar com a situação de violência doméstica. Porque até antes da Lei Maria da Penha, a maior parte dos crimes que aconteciam nesse contexto, que são os crimes de injúria, de ameaça, de lesão leve, esse que é o grosso quando se fala de situações de violência doméstica, eram encarados no nosso ordenamento jurídico como crimes de menor potencial ofensivo, que sequer permitiam que o autor, mesmo em flagrante, ficasse preso por isso. Então, eles eram conduzidos à delegacia. Na delegacia, eles assinavam um termo de compromisso de comparecimento em juízo, nos termos da Lei 9.099, e respondiam já em liberdade. Então, a gente sabe que o sentimento social da população, o sentimento de justiça, é que só tem justiça quando alguém fica preso. E nesses crimes, a imensa maioria das vezes, o ordenamento sequer permitia que esses autores ficassem presos em flagrante. Durante a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, nós tivemos que fazer avanços tecnológicos, trazer o acesso da justiça para a mulher de uma forma mais ágil, mais fácil. Surgiram vários canais de denúncia online, vários projetos também para o acolhimento multidisciplinar tecnológico pela tecnologia de informação online, e também um dos grandes avanços foi a criação do canal da Ouvidoria das Mulheres na Ouvidoria Nacional do Ministério Público, aqui no Conselho Nacional do Ministério Público. E as mulheres que sofrem algum tipo de violência, mas não agressões físicas, também têm um amparo da lei? Nós vamos falar sobre a violência psicológica no próximo bloco. O Cidadania em Pauta volta já. Existe outra forma de violência que não deixa marcas no corpo da mulher, mas também é extremamente perigosa: a violência psicológica. Ela fere e também é capaz de destruir o emocional das mulheres. Nós conversamos com uma mulher de 28 anos, que durante 8 viveu num relacionamento com um homem que a humilhava constantemente. Depois de muito sofrer, ela conseguiu dar fim a essa relação abusiva, mas hoje, 5 anos depois de tudo ter terminado, ela ainda está se recuperando dos traumas. Durante o casamento era que eu estava gorda, que eu estava feia, né, fazendo comparações com as outras mulheres, né? E aí, depois que eu separei, aí foram mais profundas, porque ele me xingava muito, ele hackeou meu Facebook, descobriu que eu estava conversando com outra pessoa, e aí me chamava de vagabunda, de todo nome que você pensar. Um dia eu fui buscar meu filho na escola e o telefone tocou, e aí ele me chamou de vagabunda no meio do pátio, achando que eu já estava falando com o homem, né? Ele me xingou na frente de todo mundo da escola. Então, acho que foi mais doloroso depois que terminou. As vítimas não precisam esperar uma agressão física. A delegada Karina Duarte encoraja mulheres que são vítimas de violência psicológica e ameaças. É muito comum numa situação dessa que o autor, quando chega, ele fala assim: não, eu quero falar com o delegado, mas eu não fiz nada, a gente estava só tendo uma discussão de casal, eu não me encostei nela. Esse tipo de argumento é o que mais se ouve numa situação de flagrante, porque as próprias partes, até a mulher entende às vezes isso, que se não houve um toque físico, se não houve um tapa na cara, um soco, se houve só xingamentos, se houve só empurrões, ou só uma ameaça, uma mensagem de texto, que aquilo ali não houve crime. Então, assim, as pessoas, embora saibam que existe a Lei Maria da Penha, mas eles ainda pensam
que a violência doméstica é só o corpo físico da mulher. E isso não é uma verdade. A Lei Maria da Penha, ela é muito abrangente nesse sentido de listar o que é tipos de violência doméstica, que fala desde a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual também e a violência física. Uma ameaça é o prenúncio de um mal injusto e grave que coloca a mulher numa situação intimidatória, numa pressão psicológica, como se ela estivesse sendo perseguida por uma pessoa com medo. É algo que deixa ela em estado de alerta. Isso pode caracterizar, sim, uma violência psicológica e o crime de ameaça. A pena prevista é baixa, é uma pena mínima de 1 mês. A previsão é de cumprimento em regime aberto. Não pode fazer a substituição desta pena por pena restritiva de direitos ou pagamento de multa por uma vedação da Lei Maria da Penha, em que não há, nesses casos, qualquer tipo de substituição da pena, onde há grave ameaça e violência contra a mulher, o que também é um avanço. E este homem provavelmente não vai preso, porque a pena é baixa, é regime aberto, pena de detenção. Porém, se ele descumprir uma medida protetiva, ele pode vir a ser preso. O que é importante saber é que quando a gente fala uma simples ameaça, muitas vezes não é uma simples ameaça. Muitas vezes nós subestimamos qualquer ato de violência contra a mulher e isso se evolui. Uma mulher que é ameaçada, ela acaba ficando sob o controle, sob a mira desse agressor, numa situação de risco, sem que ela tenha acesso à justiça, à proteção, e ela pode vir a ser a próxima vítima de um feminicídio. Eu, como promotora de justiça, já peguei alguns casos em que atuei num processo de ameaça, com a mesma vítima num processo de lesão corporal. Essa mulher acabou ficando em situação de risco, se afastando do sistema de justiça, dando uma chance para o agressor sem que ele pudesse, de fato, ingressar numa política pública de mudança comportamental e punição também e proteção a essa vítima. Eu acabei, infelizmente, fazendo o júri dessa vítima que acabou sendo, infelizmente, assassinada pelo agressor, que foi processado por mim num simples crime de ameaça. Mesmo com muito receio de terminar o seu relacionamento, a mulher vítima de violência pode procurar ajuda. Veja no próximo bloco do Cidadania em Pauta. Em qualquer situação de violência, toda mulher pode e deve procurar ajuda. O poder público dispõe de vários órgãos que realizam esse trabalho de acolhimento e amparo às vítimas. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher do Distrito Federal é um exemplo disso. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher, ele é um espaço voltado para trabalharmos o empoderamento da mulher, né? Trabalharmos a questão também do acesso dessa mulher aos seus direitos. Então, muitas mulheres ou já fizeram uma denúncia ou estão vivendo uma situação de violência e muitas vezes precisam desse amparo do Estado, desse acolhimento, né? Por especialistas. E não só isso, por aqueles agentes que vão levá-la até ter acesso aos seus direitos, né? Então, esse é um espaço voltado para isso, para esse atendimento, para esse acolhimento. Hoje a gente está vivendo um tempo de pandemia, mas foi uma ação nossa, do governo do Distrito Federal, de mantermos esse espaço aberto. Então vocês estão aqui hoje, né? É importante dizer isso. A gente criou um horário especial de atendimento de 10 às 16h30, justamente para que nesse tempo de pandemia também, vivendo uma situação de violência, essa mulher pudesse recorrer a esse espaço e ter esse atendimento presencial, que é importante também, né? Aqui também, especialmente no CEAM, do metrô, a gente também tem aqui a presença da Defensoria Pública. Isso quer dizer o quê? Acesso aos direitos dessa mulher. Então, não só acolhimento, como esse acompanhamento, mas também acesso aos direitos dela, acesso ao judiciário, né? Isso é bem importante. E não só o Centro Especializado de Atendimento, ele tem o seu papel importante, mas nós temos os núcleos de atendimento à família, autores de violência, que tem esse trabalho muito importante voltado para os autores de violência, para nós trabalharmos, sensibilizarmos, né,
por meio também de encontros, né, em grupos com esses homens. E o que é mais importante é que a gente manteve todos os serviços durante a pandemia. As duas mulheres com quem conversamos têm mais em comum do que o fato de terem passado por relações abusivas e agressivas. Elas procuraram ajuda no mesmo lugar, uma entidade sem fins lucrativos no Distrito Federal, o Instituto Humanizare. Maria, obrigado por nos receber aqui no Instituto Humanizare. É um espaço lindo, mas o que a gente queria saber era quando surgiu a ideia, como começou esse trabalho. A ideia de começar o Instituto foi em 2016, dia 7 de setembro de 2016. A Grace me procurou. A Grace, ela é a delegada de polícia, né? Trabalhava na 38ª Delegacia de Vicente Pires. E ela me procurou na minha casa, nós somos amigas há muitos anos, e me contou o desejo que ela tinha de começar um local que fosse uma referência em Brasília de atendimento para o desenvolvimento humano, focado na psicologia e na arte. Por isso que ela me procurou, porque eu era na época professora da Secretaria de Educação e também sou artista plástica. Ela tem uma situação familiar, onde ela já viveu dramas muito profundos de buscar bons profissionais da área de psicologia e psiquiatria. E ela sentiu a necessidade de que houvesse um local onde a pessoa não tivesse apenas uma consulta psicológica ou psiquiátrica, mas onde ela fosse acolhida na sua necessidade, na sua humanidade, onde ela fosse olhada. E não só o paciente, mas toda a família. E ela me convidou, então, para começar o Instituto Humanizare. O Instituto começou em 2017 e nós começamos com atividades voltadas para a mulher. E no percurso de desenvolvimento do Instituto Humanizare, essa minha amiga, Grace, que era delegada de polícia, sentiu a necessidade de encaminhar também pessoas que passavam por violência, né, que ela recebia na delegacia. Ela viu que essas pessoas precisavam de algo mais do que simplesmente serem atendidas numa delegacia, que aquilo não bastava para que a pessoa se recuperasse, né? E quando eu falo a pessoa, é tanto a vítima também quanto o agressor, né? Então, ela começou também a trazer essas pessoas aqui. E a gente viu que isso era bom, que a pessoa conseguia dar passos importantes, né? Vindo para cá, participando das nossas atividades. E começaram a chegar as mulheres que estavam em situação de violência doméstica. Elas começaram a chegar para nós. E nós começamos todo um trabalho voltado para elas. Não é de hoje que a desigualdade entre homens e mulheres reflete também no ambiente profissional. Em 27 anos, pouca coisa mudou. Quem afirma isso é a Organização Mundial do Trabalho, que avaliou um período de 1991 até 2018 e constatou que para uma mulher a probabilidade de conseguir um emprego é 26% menor do que para um homem. Isso reflete diretamente nos casos de violência doméstica, porque uma mulher sem emprego e dependendo financeiramente do agressor, muitas vezes não tem coragem de deixar o relacionamento. Há como a gente explicar psicologicamente por que é tão difícil a mulher denunciar? Sim, a violência doméstica contra a mulher, ela foge desse padrão de um crime comum. Por exemplo, você está na rua, houve um assalto, alguém pegou seu celular, existe uma vítima, existe ali um autor, né, um réu, e aí um objeto, que é o celular. Então é feita ali a denúncia e tudo corre processualmente normal. Quando você denuncia uma pessoa que faz parte do seu convívio familiar, faz parte da sua vida, pode ser mais complicado. E tem vários fatores que estão envolvidos aí, desde uma situação de ameaça, se essa mulher denunciar, ela pode sofrer represálias,
existe uma dependência econômica que dificulta muito essa situação. Como você vai denunciar, às vezes, a pessoa que é provedora da família, que mantém o sustento dos seus filhos, né? Essa é outra dificuldade. Questões culturais e religiosas, de que o casamento, a família deve ser mantida a todo custo, ou de que não se denuncia uma pessoa da família, que isso é uma história privada, que não merece ser levada para o âmbito judicial. Bom, então são uma série de fatores, inclusive a dependência emocional e psicológica que pode acontecer entre o homem e a mulher. E nesse contexto tão complexo, você denunciar pode ser difícil, mas a gente sabe que, se não denunciar, a tendência de agravamento é muito grande. Acho que o medo, a vergonha, de falar para outras pessoas o que está acontecendo e ser julgada, porque as pessoas não veem você com outros olhos, sempre estão te julgando. Aí fala assim, você poderia sair dessa, você tem como sair dessa, mas não é fácil. Até chega a sentir medo, muitas vezes, de ser desacreditada, de as pessoas não imaginarem, não é possível que isso está acontecendo, essa pessoa quer chamar a atenção, quer prejudicar o companheiro. Até esse medo a pessoa sente, né? Sente. Teve uma vez que eu não tinha para onde ir, que eu tinha que voltar para casa, que eu não tinha um lugar para dormir, que eu liguei para a polícia veio e falou assim, você está nessa vida porque você quer, você pode se separar, só que como é que você vai se separar? Como é que você vai viver? Para onde você vai? Você não tem um porto seguro, você não tem um emprego, não tem um familiar próximo, é complicado, aí dá aquele medo. Bom, nós temos aí alguns auxílios previstos na Lei Maria da Penha que não são implementados em quase nenhum município, infelizmente. Tem o auxílio aluguel, tem também a bolsa que é necessária para a mulher enquanto ela está sob essa dependência financeira e precisa se livrar do agressor, mas nós desenvolvemos também alguns projetos que dão esse subsídio à mulher que sofre violência e depende economicamente. Nós desenvolvemos o Tem Saída, que é parceria com empresas privadas que oferecem vagas com prioridade para as vítimas de violência. Então, a partir do momento que nós pegamos um boletim de ocorrência e vemos que aquela mulher tem uma dependência financeira, está numa situação de vulnerabilidade econômica e de violência, nós fazemos o cadastro dela nessas empresas parceiras, já são quase 50 em todo o Brasil, entre multinacionais, empresas grandes e grandes empresas brasileiras também, em que oferecem essas vagas. E a partir do momento em que há essa conexão entre as qualidades profissionais dessa vítima e o que a empresa espera, elas começam a fazer esse processo de empregabilidade e nós temos aí mais de 500 mulheres em 2 anos empregadas pelo projeto Tem Saída. E a partir do momento que elas conseguem a independência financeira, elas têm mais liberdade de fazerem suas próprias escolhas e geralmente elas não retornam com os relacionamentos abusivos. Outro ponto importante do debate é que muitas vezes só se fala sobre a importância da postura da mulher, que ela precisa denunciar, que ela precisa deixar esse relacionamento abusivo. Mas a grande verdade é que é a postura do homem que pode acabar de vez com esse problema. Qual você acha que é o papel do homem para vencer não só essa desigualdade, mas talvez o principal problema, que é a violência contra a mulher? Então, cara, é porque tem um ponto que quando a maioria dos homens vê uma coisa assim acontecendo, perto dele, eu tenho amigos homens. Aí eu vejo um amigo homem meu, no caso, assediando uma mulher ou algo do tipo. Geralmente, quando é um amigo nosso, geralmente não fala. Aí já começa. Aí já tem que ser a diferença, que tem que ser no meio dos seus amigos. Você tem que dar o exemplo a eles, você tem que falar, não, cara, não é assim. Eu acho que com mais respeito, mais educação. Eu acho que educando, a pessoa passa a ser mais tranquila e passa a entender os dois lados, entendeu? Sim, eu acho que tem que ter o respeito, né? Com as mulheres, né? Independente de condição social, né? E eu acho que o ser humano em si, principalmente o respeito. Porque se for para me bater numa mulher, eu prefiro deixar ela, né? Porque viver em confusão. Tem que ter um respeito dos dois lados, tanto o homem como a mulher. Cheguei a até ver cenas assim de homem agredindo mulher.
Ao mesmo tempo, eu tive o impulso de ir, mas a minha esposa, quando estava do meu lado, falou que não era para me meter. Mas eu fui lá e falei, rapaz, para de bater mulher, porque não é certo. Não é o certo bater em mulher. Exatamente, ajudar aquela que já foi agredida ou que está sendo agredida, no caso, né? Respeito e denunciaria se houvesse algum caso acontecer, né? E falo para todos que pode denunciar sim, né? Violência contra a mulher. Assédio, abuso, todo tipo de desigualdade tem que acabar, né? Isso tem que acabar. Isso tem que acabar aqui no nosso Brasil, né? Antigamente o negócio de botar a colher no meio, né? Que eu não podia e tal, mas isso aí não tem isso mais não, acabou. Nós temos que denunciar os covardes, os que batem na mulher, maltratam e matam. Esses aí que são ruins. A intervenção com a mulher é fundamental, tanto no sentido de fortalecê-la e cuidar desses efeitos, né, para que ela possa superar a relação violenta, mas o trabalho com o homem também é muito importante, porque é um trabalho de responsabilização em relação às violências cometidas. Não é fácil, mas é possível. Quem venceu essa difícil batalha, contando com o apoio de pessoas e instituições, deixa o recado da esperança. Hoje, como é que você descreve a si mesma? Depois de tudo que passou, você conseguiu retomar aquela alegria que durante aqueles anos difíceis foi perdida? Sim, hoje eu me considero uma pessoa vitoriosa, alegre, posso rir, falo que sou bonita, vou correr atrás dos meus sonhos, tentar realizar eles. Aqui eu aprendi isso, né? Aprendi que estou dando mais valor a mim, me apaixonar por mim, ser apaixonada, ter amor a mim. E aqui foi assim.